de várias questões aí, tipo, o setor de o setor de proteção de dados, mas eu enxergo, e eu acho que é um bom momento para a gente fazer assim, que o SERPRO é quase uma eminência parda, assim, todo mundo sabe que existe, sabe que tá, mas não sabe o que faz, Isso, né? é comum. O que se a gente conseguir, obviamente, resumir em poucas palavras, que não deve ser tão fácil, dado que eu sei que o SERPRO faz muita coisa, se vocês dessem uma geral para público leigo, assim, o que é o SERPRO? Pois é. A sigla é Serviço Federal de Processamento de Dados, que inclusive está para mudar. Então tende a mudar. Porque tu vê que é o nome antigo, Que é processamento de dados processamento, é velho, né? antes da TI era Processamento processamento de dados. porque o SERPRO tinha muito digitador, tinha cartão perfurado. Você encontra pessoas lá no SERPRO que assistiram essas coisas aí. Igual o pessoal falou das revoluções industriais lá. O pessoal pegou quase o vapor, né? Então, energia elétrica, vapor. Então tem coisa muito antiga e a empresa mudou muito. Mas, assim, o produto hoje, os dois produtos que todo mundo reconhece rápido no SERPRO é o Imposto de Renda e o GovBR. O GovBR é mais recente, o Imposto de Renda é mais antigo. Sim. Então, aquele produto do Imposto de Renda, ele é da Receita Federal, mas quem opera e quem pega aquele último dia com 100 e tantas mil declarações ao mesmo tempo é o SERPRO que segura aquela bomba ali no fim do... Entendi. É o BBB de vocês. Exato. Mas, assim, num grande resumão do que o SERPRO fez até hoje, está fazendo muita coisa nova, nuvem e tal, mas ele os sistemas estruturantes do governo, os principais estão lá. Nossa, assim, pagamento, tesouro, muita coisa que a gente nem sabe que existe, que estrutura o governo como infraestrutura mesmo, como operação, boa parte está lá. Bacana. E eu sei que o SERPRO, eu dei uma pesquisadinha, há um ano atrás vocês anunciaram a cloud do SERPRO, né? Isso é uma questão que impacta diretamente a soberania nacional, os processos. Como que vocês enxergam hoje lá dentro, passando até também pela parte de tecnologia de IA, vocês estão se direcionando no grande ecossistema brasileiro que acabei de falar aqui, eu estava comentando com vocês, acabei de falar com a pessoa do FINEP, em que a gente usa muita tecnologia, porém de fora, que não é nossa, né? Como que o SERPRO se posiciona nisso? O SERPRO, como o Silviotti, né, comentou ainda há pouco, ele é responsável aí pelos grandes sistemas do governo federal e aí transcende, né? O que acontece é que além no passado, né, tem tanto o CIAF, né, Receita Federal e diversos ministérios. Com isso, ele sempre foi a grande infra de dados, digamos assim, do governo no passado. E aí, nessa perspectiva de nuvem agora, é uma evolução, né? Então, no início, ele tinha uma grande base de dados, grande base de dados que existem no SERPRO, Brasília, Rio, São Paulo, que atende aí diversos sistemas, com escalabilidade e com todos os recursos necessários. E agora, com essa perspectiva de nuvem, ele precisou ampliar e fazer isso de maneira mais rápida, mas que atendesse os diversos órgãos. Sim. Então, parte da nuvem, existe sim, uma parte de nuvem toda, existe a nuvem do governo federal, né, determinada aí pelo SERPRO, que existe em parcerias, né, com outras empresas, né, com Big Techs, mas também tem uma parte apenas do SERPRO. E essa nuvem interna aí do SERPRO, dependendo da necessidade do cliente, de uma secretaria, de um ministério, pode ser direcionada de uma forma ou de outra, devido à questão que você acabou de comentar, né, sobre a questão de soberania, né, de dados, etc. Então, dependendo do nível do que precisa ser feito, ela pode ser determinada de uma maneira ou de outra. Então, nessa perspectiva, existe um fomento muito grande dentro do governo federal, né, e existem aí diversos órgãos que estão também trabalhando para isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, né, do Plano Brasileiro de IA. Tá nos meus tópicos aqui, inclusive, para te perguntar. E é nessa perspectiva, a gente precisou aumentar muito o nosso parque tecnológico, tanto o nível de infra, a gente fala muito, tudo é feito lá fora, né, hoje em dia que você acabou de falar, mas o SERPRO está investindo muito, por exemplo, em aquisição de GPUs, já temos hoje, porque nós já desenvolvemos modelo de rede neural do início ao fim. Então tem modelo do zero, que é desenvolvido por nós, por exemplo, executado, treinado a rede neural dentro do SERPRO e disponibilizado em diversas aplicações estruturantes. Então, são todos os sistemas, partes são e partes têm já solução que são integrados com algumas aí de Big Techs também. Então, essa parceria, eu acho que ela é bem importante, né, e salutar aí para resolver o problema do cidadão, né, a partir dos ministérios. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta?
Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.